Fala galerinha, vamos terminar aqui a nossa sequência de aulas sobre integrais. Essa vai ser a última, né? A gente vai falar sobre integração definida, né? E o que é uma integral definida? Integral definida significa que ela não é genérica, né? Você não vai precisar colocar aquele mais c no final. Você conhece a integral porque você conhece os limites de integração que você está trabalhando. Ou seja, você conhece o ponto de início da integração e o ponto de final da integração, de onde até onde você vai integrar. O que isso significa? Por exemplo, assim, ó, você tem aqui integral de uma função de x em relação a x de a até b. Né? Você escreve dessa forma. Né? Você vai realizar a integração da função de x em relação a x do ponto A até o ponto B. Numericamente, para ficar mais fácil, né, com uma função também, seria assim, ó, integral de cosseno de x em relação a x do ponto 0 até o ponto 1, de 0 a 1. Como que você realiza essa integração? É da mesma maneira que você já aprendeu, né? Integral de cosseno de x, então é seno de x, e a gente vai estar realizando então essa integração de 0 até π sobre 2. A integral de cosseno de x é seno de x. Beleza, a gente já sabe. Você não vai pôr o mais c aqui, porque você conhece o limite de integração. Qual é o limite? É de 0 até π sobre 2. Para fazer, então, a resolução disso daqui, você vai substituir o x pelo limite superior e subtrair do limite inferior. Dessa maneira, ó, seno de π sobre 2, né, substitui o x por π sobre 2, menos seno de 0, substitui o x por 0. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0, 1 menos 0, 1. Então, a integral de cosseno de x em relação a x de 0 até π sobre 2 é igual a 1. A gente chegou nesse resultado. E o que esse resultado significa? O que significa essa integração ser igual a 1? Significa que se você pegar o gráfico da função cosseno de x, então essa linha azul que está passando aqui em cima, mais forte, é a função cosseno de x. Se você integrar ela de 0 até 1, ou seja, se você pegar todos esses espacinhos que estão embaixo dela, todos esses espacinhos que formam essa mancha azul mais claro, e somar o tamanho de todos eles, vai dar 1. 1 o quê? 1 alguma coisa que você está medindo. Vamos supor, se fosse metros, seria 1 metro quadrado. Né? Você tem essa dimensão e essa dimensão. Então, isso aqui é a área abaixo da curva cosseno de x. Esse 1 representa a área abaixo da curva cosseno de x do ponto 0 até π sobre 2. Por exemplo, você sabe calcular a área de um quadrado. Então, esse quadrado aqui, ó, ele tem um lado 0,4 e outro lado 0,4. Qual que é a área desse quadrado? Base vezes altura, 0,4 vezes 0,4, que dá 0,16 metros quadrados, né? Porque a gente está em metros aqui. Então, esse quadrado eu conheço a área dele. Eu sei que é 0,16 metros quadrados. Se eu estivesse falando do gráfico de uma função, por exemplo, f de x igual a 0,4. f de x igual a 0,4 é a função que vem aqui, ó, 0,4. Né? Ela vai ser constante em 0,4. Só que vamos pegar ela de 0 até 0,4 só, que vai ser o nosso limite dessa função. Tirar a integral dessa área é pegar todos esses pedacinhos abaixo da curva e somar todos eles. Né? Então, depois que eu pegar todos esses pedacinhos, quando eu somo todos eles, quando eu integralizo eles, eu tenho essa área embaixo da curva, né? Eu tenho essa integral. Então, vamos pensar assim, ó. Eu sei que a área desse quadrado é 0,16 metros quadrados. Então, eu vou pegar a curva f de x igual a 0,4 e vou integrar ela de 0 até 0,4 para ver qual que vai ser o resultado. Então, olha lá, ó, integral de 0,4 em relação a x. 0,4 é a minha função.
É uma função constante, não tem problema, uma função está aqui, 0,4 em relação a x, integrada de 0 até 0,4. Integral de 0,4 dx é 0,4x, né? Sai a constante, eu integro só o dx, dá o x aqui. Só que eu tenho que integrar ela no limite de 0 a 0,4. Então está aqui o meu limite de integração, de 0 até 0,4. O que eu faço? Substituo o x pelo limite superior e subtraio o limite inferior. Então vamos lá, 0,4 menos 0 dá 0,4. Então vai ficar 0,4 vezes 0,4, que dá 0,16 metros quadrados, que é a mesma área do quadrado, né? Aqui eu fiz pela integral da função, dá a mesma área do quadrado. Beleza. Né? Dá certo então fazer isso. O seguinte, agora a gente vai fazer um exercício bem bobinho, só que ele é bastante crucial, o entendimento desse exercício é crucial para que você entenda a aplicação dessa integral definida mais para frente, né? Então, mais para frente a gente vai ver algumas outras funções e esse exercício bobo ajuda a gente a entender o que está a seguir. Então, assim, ó, eu vou falar para você, esse quadrado tem 10 metros quadrados de área. Eu vou pegar outro quadrado exatamente igual. Então, esse outro quadrado também tem 10 metros quadrados de área. Se eu juntar os dois, qual é a área formada pelos dois quadrados com 2 metros quadrados de área cada um? Obviamente, 20 metros quadrados. Né? 10 de um mais 10 do outro. Beleza. O que acontece se eu cortar um desses quadrados exatamente ao meio? Então, eu cortei ele bem no meio. Qual é a área desse novo retângulo? Se aqui tinha 10 e eu cortei ele no meio, sobrou 5, mais 10 do de cima, 15 metros quadrados. Beleza. O que acontece se eu cortar o de cima agora? Né? Tirei esse pedaço de cima, sobrou duas metades com 5 metros quadrados cada um. Então, a área desse meu novo quadrado, não retângulo, vai ser 10 metros quadrados. Beleza. O que a gente fez aqui, então, foi brincar com áreas, né? E sair cortando áreas. Tudo bem, ó. Pega essa função, f de x igual a x quadrado. É essa função aqui, ó, essa função em azul. Aqui ficou meio apagado, mas ela começa aqui no zero. Então, ela vai de 0 a 10, aqui no nosso exemplo. E vamos pegar essa outra função também, f de x igual a x ao cubo. Ela vai também de 0 até 10. Se eu perguntar para você qual é a área embaixo da curva x quadrado, de 0 a 10, qual que é a área que está aqui embaixo dessa curva? E qual que é a área que está embaixo dessa curva x ao cubo? O que você vai fazer para me responder? Você vai fazer a integral dessa curva. Então, vamos resolver para x quadrado. Olha só, integral de 0 até 10 de x quadrado em relação a x quadrado é x ao cubo sobre 3, calculado de 0 a 10. Substitui o limite superior, subtrai do limite inferior, substituindo também, deu esse número aqui, 333,3. Essa é a área embaixo da curva x quadrado. E x ao cubo, mesma coisa, né? X ao cubo é x a quarta sobre 4, calculada de 0 a 10. Fez a substituição dos limites superior e inferior, subtraiu um do outro, deu 2.500 de área embaixo dessa curva. Então, isso significa que a área embaixo de x quadrado é 333,3 e a área embaixo de x ao cubo, essa área maior aqui, é 2.500, né? Faz sentido, né? Uma área pequenininha e uma área bem maior. Beleza. Se eu perguntasse então para vocês, qual é a área entre as curvas x quadrado e x ao cubo? Qual que é essa área aqui, ó, que está entre as curvas? Bom, pessoal, se a área abaixo de x ao cubo, todo esse espaço aqui é 2.500, e essa área menorzinha aqui do x quadrado é 333,3, o que sobra entre elas é a área que tem entre elas, né? Então, é como se eu estivesse pegando a curva x quadrado e cortando a área que está abaixo de x ao cubo.
né? Igual a gente fez no exercício simples lá atrás. Então, a área entre as curvas vai ser 2.500 menos os 33,3, que dá 2.166,7 unidades de área, né? Alguma coisa aí que você esteja trabalhando. Pessoal, integral definida é isso. Não tem nada de complicado, né? Vocês viram que é sabendo resolver a integral, você resolve a integral usando qualquer um daqueles métodos que a gente aprendeu. E em vez de você colocar o mais c, você coloca o limite de integração, substitui o superior, substitui o inferior e subtrai um do outro. E você vai ter a sua integral feita, né? Eu também usei o livro do Stuart para fazer esses exercícios. E aí é o fim das nossas aulas de integral, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado e tenham feito bastante proveito delas. Falou!